Milionário vê mendiga com gêmeas e grita: "Essas são minhas filhas!" Multidão entra em pânico. Era uma manhã abafada de domingo. O tipo de dia em que o calor se arrasta por horas, tornando tudo mais lento e pesado. Leonardo, o milionário dono de um império de empresas, estava voltando de uma reunião importante que parecia interminável. Seu relógio de pulso, um símbolo de seu status, marcava às 11h30 da manhã, mas ele estava mais interessado na vista pela janela do carro do que no que realmente importava. As ruas, movimentadas como sempre, estavam cheias de pessoas correndo de um lado para o outro, buscando seus próprios destinos, sem saber o que o destino estava preparando para todos eles. Leonardo já estava acostumado a ignorar os pequenos detalhes da vida. Ele sempre se considerou superior a tudo ao seu redor, e a maioria das pessoas que cruzavam seu caminho eram apenas sombras em sua existência. Mas naquele momento, ao passar por uma rua movimentada do centro da cidade, ele avistou algo que fez seu coração disparar. Algo que, de forma inexplicável, o fez sentir uma dor aguda, um desconforto visceral. Lá estavam elas, as gêmeas. Elas estavam à distância, em pé na calçada, de mãos dadas com uma mulher descalça e suja, com os cabelos desgrenhados e um semblante cansado. Mas ainda assim, suas feições eram inconfundíveis. As meninas, pequenas demais para o que a vida já havia exigido delas, olhavam o mundo ao seu redor com uma inocência que parecia forjada pelo próprio sofrimento. Seus rostos estavam sujos, mas não havia como negar. Eram idênticas à sua filha, Laura, que ele havia perdido anos atrás. Leonardo não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele piscou várias vezes, tentando afastar a ideia absurda de sua mente, mas não havia como. Ele as reconhecia como se as tivesse visto ontem. Ele reconhecia aqueles olhos, aqueles pequenos traços que haviam sido registrados em sua memória antes do trágico acidente que tirou sua filha de sua vida. Laura. Ele acreditava que ela tinha morrido e por anos tentou aceitar que aquela parte de sua vida não voltaria mais. Mas ali estavam elas. Seu corpo tremeu de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Ele tinha certeza de que estava vendo fantasmas, ou talvez sua mente estivesse pregando-lhe uma peça. As gêmeas se moviam lentamente, como se não soubessem o quanto aquele momento era intenso e transformador para todos ao seu redor. A mulher a que se dizia ser a mãe delas olhava para o chão, não ousando levantar os olhos. Ela estava tentando se esconder e, ao mesmo tempo, proteger as crianças, mantendo-as em um espaço seguro e afastado das atenções que começavam a se formar ao redor. Mas Leonardo não conseguiu se conter. Com uma força inesperada, ele saiu do carro e caminhou em direção a elas, sem se importar com o que as pessoas ao redor pensariam. Tudo o que ele queria era ter certeza de que estava vendo o que pensava ver. Ele se aproximou, seu coração batendo acelerado, e então gritou: "Essas são minhas filhas!" O som de sua voz ecoou pela rua, e a multidão que estava dispersa rapidamente se concentrou ao redor da cena, alguns com celulares nas mãos, outros apenas observando, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Até o trânsito ao redor parou, como se o mundo tivesse desacelerado naquele exato momento. A mulher que estava com as gêmeas olhou para ele, os olhos cheios de confusão e medo, como se tivesse sido atingida por uma onda de choque. Ela recuou instintivamente, protegendo as meninas e tentando se afastar de Leonardo. Mas ele não recuou. Não podia. O que estava acontecendo não fazia sentido, mas ele sabia o que estava sentindo. O que ele via era real. "Eu sou o pai delas! Eu sou o pai!" disse ele, suas palavras agora misturadas com a angústia. As gêmeas, com seus olhos grandes e cheios de curiosidade, olhavam para Leonardo, mas não compreendiam o que estava acontecendo. Elas estavam em choque, assim como todos ao redor. A mulher que se dizia ser a mãe das meninas não sabia o que fazer. Suas mãos tremiam.
e ela parecia estar em um dilema profundo. O pânico estava tomando conta dela, o medo, a sensação de que o que ela mais temia estava prestes a se concretizar. Leonardo não sabia mais o que fazer. Ele olhou para as meninas, seus olhos um reflexo das memórias perdidas, e sentiu um peso imenso em seu coração. Ele sabia que tinha de agir rápido. Mas a multidão começou a reagir. As pessoas começaram a falar, algumas em pânico, outras em total incredulidade. As câmeras de segurança ao redor começaram a registrar o momento, capturando aquele grito que mudaria a vida de todos. A mulher com as gêmeas começou a afastá-las ainda mais de Leonardo, seu olhar cheio de raiva e medo. Ela não sabia quem ele era, mas algo em sua expressão dizia que ele não era alguém bem-vindo. Ela afastou as meninas, com as mãos firmemente entrelaçadas nas delas, e as guiou para o lado da rua, enquanto as pessoas ao redor começavam a sussurrar. O caos estava em formação. As palavras de Leonardo não faziam mais sentido para as pessoas que estavam ali. O medo e a confusão tomaram conta da cidade. O que deveria ser um simples ato de reconhecimento tornou-se um espetáculo, algo que ninguém jamais imaginaria ver. A multidão estava em pânico, e a verdade sobre quem aquelas gêmeas realmente eram começava a ficar cada vez mais distante. O tumulto na rua continuava a crescer. Pessoas se amontoavam, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns tiravam fotos, outros filmavam, mas ninguém sabia o que fazer diante do homem que, com olhos arregalados, insistia ser o pai das gêmeas. Leonardo estava em choque. Seu coração estava acelerado, batendo de forma descompassada, como se quisesse escapar de seu peito. Ele olhou para as meninas que estavam agora a uma curta distância, segurando as mãos da mulher. Elas pareciam assustadas, os olhares vacilantes entre ele e a desconhecida mãe. Leonardo estava paralisado. O que ele acabara de ver não fazia sentido. Como poderia aquelas gêmeas, aquelas duas crianças que eram tão parecidas com Laura, ser dele? Não, isso não podia ser real. Ele estava vendo o que queria ver. Era apenas uma ilusão, uma coincidência cruel, mas algo dentro dele dizia que não era uma coincidência. Era como se o destino o estivesse forçando a encarar algo que ele havia enterrado no fundo de sua alma por anos. Ele olhou para a mulher. Ela estava tensa, seu corpo vibrando com o medo. Sua pele estava marcada pelas dificuldades, os olhos cansados, mas havia algo mais que ele não conseguia identificar. Ela estava protegendo as meninas, como uma leoa cujos filhotes estavam em perigo. Isso despertou algo nele, uma sensação de paternidade, mas ao mesmo tempo uma grande incerteza. O que ele deveria fazer? Como ele poderia fazer as pessoas acreditarem no que estava dizendo? Como convencer essa mulher que ele, e somente ele, poderia ser o pai das gêmeas? Você não entende. Eu preciso de respostas. Elas são minhas filhas. Eu não estou louco. Sua voz tremia, mas ele não podia parar de falar. Ele sentia uma urgência imensa, como se cada segundo fosse crucial. A mulher o olhou com desdém, sua expressão endurecendo ainda mais. Ela estava tentando controlar a situação, mas a confusão era palpável. Ela sabia que ele não era qualquer homem. Sabia que ele tinha poder e influência. Mas o que ele queria de verdade? O que o havia levado até ali? Ela queria respostas, mas o medo de enfrentá-lo era maior que qualquer outra coisa. Sua mão apertou a de uma das meninas, como se pudesse transmitir a segurança que ela mesma não sentia. Você não sabe o que está dizendo. Eu não vou deixar você levá-las, a mulher falou, sua voz baixa, mas firme. O silêncio se instalou por um breve momento, mas logo foi interrompido pelos murmúrios da multidão. Leonardo não conseguia acreditar nas palavras dela. Como ela poderia dizer algo assim? Ele sentia lá no fundo de sua alma que aquelas meninas eram suas. Ele as reconhecia como se fossem uma extensão dele mesmo. A dor, a sensação de perda que ele carregava há tanto tempo, começou a se intensificar. Ele fechou os olhos,
tentando pensar, tentando lembrar. Ele sabia que havia algo que ele estava esquecendo, algo que o ligava a elas de forma profunda e irremediável. O olhar da mulher se suavizou por um momento, e foi o suficiente para que Leonardo se aproximasse mais. Ele precisava entender, precisava saber o que estava acontecendo. Ele engoliu em seco e, com mais calma, perguntou: "Quem é você? O que está acontecendo com essas meninas?" A mulher o encarou, hesitando. Ela parecia lutar com suas próprias emoções, sua expressão mudando rapidamente entre o medo e a dor. Então, ela começou a falar, e as palavras que saíram de sua boca estavam longe de tudo o que Leonardo esperava ouvir. "Eu sou Sílvia. Elas são minhas filhas, mas nem sempre foi assim. Você tem razão. Elas são suas filhas também, mas você não sabe a verdade. Eu precisei me esconder." As palavras de Sílvia foram como um choque para Leonardo. Ele a olhou incrédulo. O que ela queria dizer com isso? Como podia ser possível? Ele pensou em Laura, em tudo o que havia perdido. Por que ela estava dizendo aquilo? Sílvia, com a cabeça baixa, continuou, revelando o que ninguém poderia imaginar. "Elas nasceram de um tempo que você não quer lembrar, Leonardo. Eu sou a mãe delas, mas elas não foram feitas de uma maneira convencional, não da maneira que você pensa." Leonardo ficou em silêncio. Cada palavra parecia cortá-lo mais fundo. Ele não sabia como reagir, o que fazer. O que Sílvia estava lhe dizendo era impossível de entender. Havia algo maior acontecendo, algo que ele precisava descobrir, mas as peças não se encaixavam. A multidão ao redor continuava observando, mas agora com uma nova energia. O burburinho era crescente. As pessoas estavam começando a perceber que aquilo não era apenas um incidente qualquer. As câmeras estavam registrando tudo, e o escândalo estava apenas começando. Leonardo respirou fundo, tentando processar as palavras de Sílvia. Ele olhou para as meninas, agora mais perto dele do que nunca. Elas estavam com os olhos grandes, mas curiosos, observando-o. Ele sentiu um laço de amor imediato por elas, algo que ele nunca imaginou que sentiria por duas estranhas. Elas eram suas filhas. Ele sabia disso agora, mas havia algo que ele ainda não sabia: o passado de Sílvia. O que ela estava tentando esconder e por quê? De todas as pessoas, ele estava sendo chamado para enfrentar essa verdade. A resposta estava ao alcance de suas mãos, mas o medo do que ele descobriria o fazia hesitar. O destino de todos estava prestes a ser revelado, e as consequências dessa revelação mudariam a vida de Leonardo para sempre. A cidade parecia estar em um frenesi. As ruas apinhadas com curiosos que se espalhavam por cada canto ao redor da cena. O estardalhaço era ensurdecedor, mas para Leonardo, tudo o que ele conseguia ouvir era o eco das palavras de Sílvia. "Elas são suas filhas também." Ele olhou para as gêmeas, sentindo uma conexão inexplicável com aquelas meninas. Seus olhos eram profundos, quase como um reflexo do passado que ele preferia esquecer, e um medo crescente começava a tomar conta de sua mente. Ele forçou um sorriso para tentar acalmar as crianças, mas sua mente estava distante, à deriva. Como isso é possível? Pensava, o nó em sua garganta apertando. Como as meninas poderiam ser suas filhas? Ele não lembrava de nada que envolvesse Sílvia. Ele nunca a vira antes, e o buraco da memória que ele tentava cobrir com suas mãos parecia maior do que ele imaginava. Sílvia parecia saber que o que estava prestes a contar mudaria tudo. Ela não queria se expor ali, no meio daquela confusão pública, mas sabia que não tinha mais volta. Seus olhos estavam marejados e sua respiração era pesada, mas sua voz estava mais firme agora, como se ela tivesse se preparado para aquilo. "Leonardo, você se esqueceu, não é? De tudo que aconteceu há 10 anos. O simples fato de ela mencionar o número de anos fez o coração dele acelerar.
10 anos. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sabia que Sylvia não estava mentindo. Ele sentiu a tensão no ar, uma eletricidade que pulsava entre eles, como se o passado que ele tanto tentava enterrar estivesse vindo à tona, desafiando-o a lembrar. Ele olhou para as meninas, tentando buscar respostas em seus olhares. Elas, por sua vez, estavam assustadas, mas também pareciam ansiosas, como se esperassem que ele finalmente falasse algo. Suas pequenas mãos estavam tão firmes nas de Sylvia que ele podia ver que elas estavam também em um estado de alerta, como se soubessem que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. "O que você está dizendo, Sylvia?" A voz de Leonardo saiu trêmula, mas carregada de ansiedade. Ele sentia a pressão de todos os olhos sobre ele, mas sua preocupação maior era o que ele faria a seguir. Ele precisava de respostas. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que fosse doloroso. Sylvia se afastou ligeiramente, as palavras tomando forma lentamente, enquanto ela começava a contar a história de um tempo que Leonardo havia apagado de sua memória. Ela falou pausadamente sobre um incidente muito distante, uma noite sombria, uma decisão que ele tomara e que mudara tudo. O segredo que ele havia enterrado com a mulher que amava, Laura. "Há 10 anos, você estava em uma festa, uma grande festa. Foi lá que você me conheceu." Sylvia começou olhando profundamente nos olhos dele, como se quisesse forçar que ele lembrasse. Ela continuou, seu tom de voz suave, mas dolorido. "Você estava com Laura, mas a noite se desenrolou de uma maneira inesperada. Você não se lembra, mas naquela noite, você e eu tivemos uma conversa muito diferente." Leonardo franziu a testa. Um vazio começou a se abrir dentro de sua mente, mas nada parecia se encaixar. Ele se lembrava da festa, mas não de Sylvia. "Isso é impossível", ele pensou. Sua mente estava confusa, e ele sentia o peso daquelas palavras, mas não conseguia entender como tudo aquilo se relacionava com ele. Sylvia suspirou profundamente, tentando reunir forças para continuar, como se suas palavras já não fossem suficientes para lidar com o peso da revelação. "Você estava em um momento difícil, Leonardo. A sua vida com Laura estava prestes a mudar. E você acabou tomando uma decisão que nos ligou de uma forma que você não entende até hoje." Ela pausou, sentindo o impacto de suas próprias palavras. Nós tivemos algo naquela noite. Não foi planejado, não foi um erro, mas algo aconteceu. Algo que você não se lembra. Você me prometeu que tomaria responsabilidade, mas você desapareceu. Eu fiquei grávida, Leonardo." Sylvia olhou para ele, seus olhos carregados de dor. "Eu tive a gêmea sozinha, sem o seu apoio, mas algo dentro de mim sabia que um dia você voltaria. Eu não sabia como, mas sabia que ia ter que te enfrentar." Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela estava dizendo que ele era o pai das meninas? Um turbilhão de pensamentos tomou conta de sua mente. A memória daquela noite, daquela festa, ainda estava vaga, mas ele sabia que Sylvia não mentia. Não havia como ela inventar aquilo. E a dor nas palavras dela era genuína. Uma dor que ele nunca teria compreendido se não fosse por aquele momento. A revelação não veio como uma explosão, mas sim como uma lâmina afiada cortando a realidade. Ele olhou para as meninas novamente, e agora ele conseguia ver os traços de Laura nelas. O cabelo, os olhos, a expressão. Ele podia ver tudo ali, diante dele, mas o que mais o assustava era o fato de que ele não se lembrava de nada. "Mas por que você não me procurou antes?" Leonardo perguntou, ainda tentando processar o que ela havia dito. Ele não conseguia entender por que ela o havia deixado viver em uma mentira por tanto tempo. Sylvia o encarou, um olhar cheio de ressentimento e dor. "Eu procurei, Leonardo. Eu procurei durante anos, mas você estava fora do alcance.
Eu soube que você estava com Laura e não queria destruir a vida de vocês. Eu também não sabia como contar a verdade. Então, eu me escondi. Mas quando você começou a procurar, eu sabia que o momento tinha chegado. Leonardo estava perdido. As palavras de Silvia giravam dentro de sua cabeça como uma tempestade. Ele olhou para as meninas e então finalmente compreendeu. Elas eram suas filhas. Ele não sabia de nada, mas elas estavam ali, à sua frente, esperando por ele. Ele não podia mais negar a realidade. E naquele momento a multidão ao redor se dissipou, como se tudo tivesse se aquietado para dar espaço a um novo capítulo da vida de Leonardo. O vento soprava frio naquela tarde, e Leonardo estava parado em frente à grande janela do escritório, olhando a cidade que se estendia à sua frente. Mas sua mente estava longe, perdida em um turbilhão de pensamentos. O que ele deveria fazer agora? As palavras de Silvia ecoavam em sua cabeça, e a revelação de que aquelas meninas eram suas filhas havia mexido profundamente com ele. Ele nunca se considerou um homem que acreditaria em destino. Mas, ali, naquele momento, tudo parecia ter sido arquitetado para levá-lo até ali. Por que ele não se lembrava de nada? O vazio dentro de sua memória se tornava cada vez mais insuportável. Era como se sua vida tivesse sido um livro rasgado, e ele estivesse tentando juntar as páginas soltas, sem saber se isso realmente faria sentido algum dia. Silvia lhe contara tudo, e ele soubera, ao ouvir sua história, que ela estava dizendo a verdade. Mas a dor da ausência de memória ainda o atormentava. Ele não se lembrava da noite em que tudo acontecera, nem das promessas que fizera a ela. E as meninas estavam diante dele, com os olhares curiosos e tímidos, esperando algo dele, mas ele não sabia o que oferecer. Naquela noite, depois de a multidão se dispersar, Leonardo passou horas sozinho em seu escritório, refletindo sobre tudo o que descobrira. Ele não queria admitir, mas a verdade estava diante dele e não poderia ser ignorada. Sua vida havia sido uma mentira, uma construção de lembranças que ele escolheu apagar. Mas o que ele faria com isso agora? Ele estava sozinho. Não havia Laura para lhe dar conselhos, não havia ninguém ao seu lado para orientá-lo. Ele estava perdido. O telefone tocou, cortando seus pensamentos. Era a secretária. Senhor Leonardo, Silvia e as meninas estão aguardando na sala de estar. Elas disseram que querem conversar com você. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, e então respondeu com firmeza. Diga a elas que eu vou até lá. O que ele temia não era o encontro com Silvia. Ele sabia que precisava encarar a realidade e entender o que havia acontecido, mas o que mais o incomodava era a incerteza sobre o que fazer a seguir. Como ele poderia ser um pai para aquelas meninas se ele mal conseguia se encontrar no meio de tudo o que havia acontecido? Leonardo desceu as escadas lentamente, o som de seus passos ecoando pela casa vazia. Ele se sentia mais pesado do que nunca, como se o peso de uma vida inteira de decisões erradas o tivesse atingido de uma só vez. Quando entrou na sala de estar, as meninas estavam sentadas em um canto, silenciosas, enquanto Silvia estava de pé, olhando pela janela. Ela se virou para ele assim que entrou, seu olhar cauteloso e, ao mesmo tempo, esperançoso. Você tem pensado no que vai fazer, Leonardo? Perguntou Silvia, a voz tensa. Ele olhou para as meninas que agora o observavam com mais atenção. Seus olhares estavam cheios de expectativa, como se vissem nele uma figura que jamais tinha existido em suas vidas, mas que agora estava ali, diante delas, pronto para tomar um papel que ele nem sabia se seria capaz de cumprir. Eu não sei. A sinceridade em sua voz foi o suficiente para que Silvia entendesse a profundidade de seu dilema. Eu quero entender. Quero ser o pai delas, mas eu não sei como. Silvia deu um passo em direção a ele e algo em seu olhar mudou.
Ela sabia que aquele não era um pedido de desculpas, mas uma tentativa genuína de lidar com a situação. Você já deu o primeiro passo. O fato de estar aqui já significa algo. Ela falou com calma, mas sua voz carregava um peso que só o tempo poderia explicar. Elas precisam de você, Leonardo. Elas já esperaram muito tempo. Ele engoliu em seco, sentindo as palavras dela reverberando dentro dele. Ele olhou para as gêmeas, cujos olhos estavam brilhando com uma mistura de medo e esperança. Era óbvio que elas não sabiam o que ele estava pensando, mas ainda assim, elas confiavam nele, mesmo que ele mal soubesse o que estava acontecendo. Eu vou tentar, Silvia. As palavras foram ditas com um peso imenso. Ele não sabia como poderia ser o pai delas, mas sabia que não tinha escolha a não ser tentar. Se houvesse uma chance de corrigir o que estava errado, ele faria. Vou tentar por elas. Silvia sorriu levemente, mas seu sorriso estava carregado de uma dor silenciosa. Ela sabia que as coisas nunca seriam simples, mas aquele momento era o início de algo novo. E talvez, finalmente, fosse hora de Leonardo enfrentar as sombras do seu passado e descobrir se ele poderia realmente ser o homem que suas filhas precisavam. Quando ele se aproximou das meninas, suas mãos pequenas e delicadas estenderam-se em sua direção. Eles se encararam por um momento. E Leonardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia algo pelo qual valia a pena lutar. Ele olhou para elas, tentando ver nelas o futuro que ele ainda não compreendia, e pela primeira vez sentiu que talvez, apenas talvez, fosse possível reescrever o seu destino. As horas que se seguiram foram intensas, e Leonardo se entregou àquele novo começo, sem saber se estava pronto para a responsabilidade, mas decidido a dar tudo de si para elas. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposto a enfrentar o que viesse. Porque pela primeira vez, ele sabia o que significava ser alguém de verdade, alguém que fazia escolhas e assumia as consequências delas. Naquela madrugada, depois que Silvia e as meninas foram embora, Leonardo não conseguiu dormir. A imagem das gêmeas o assombrava, não por medo, mas por remorso. Pela primeira vez, ele se permitiu voltar ao passado. Precisava saber quem ele tinha sido antes de se tornar o homem frio e distante que agora encarava o espelho com vergonha. Sentou-se em sua poltrona preferida e abriu a antiga caixa de madeira que mantinha guardada no fundo do armário. Ali, havia cartas antigas, fotos amareladas e um nome gravado na primeira folha de um diário. Laura. Laura. Seu primeiro amor. A mulher que ele amara com intensidade e que desaparecera da sua vida em um verão há mais de 6 anos. Ela não era Silvia, era outra. Uma história antes da história. Enquanto folheava as páginas, trechos da sua vida esquecida voltavam como flashes, risadas em uma praia deserta, planos para uma família, o som do mar misturado ao eco da promessa de para sempre. Mas por que aquilo voltava agora? E o que Laura tinha a ver com tudo isso? No meio do diário, uma carta, escrita à mão, com data de junho de 2018. Ele reconheceu a letra. Era a sua. Nela, falava sobre um acidente de carro. Mencionava uma amnésia temporária. Um nome que os médicos disseram que ele repetia no hospital. Silvia. Leonardo ficou paralisado. Como poderia amar 2 mulheres ao mesmo tempo? Ou será que nunca amou nenhuma direito? A confusão em sua mente só crescia, mas algo estava claro. Seu passado estava desmoronando, e no meio dos escombros, ele precisava descobrir quem realmente era. No dia seguinte, Leonardo procurou por Silvia. Queria saber mais. Queria ouvir dela o que ele não lembrava. Silvia, inicialmente, recusou-se a reviver aquilo, mas cedeu ao ver a sinceridade nos olhos dele. Sentaram-se em um café simples da periferia, o mesmo onde ela costumava ir com as filhas quando buscava um pouco de dignidade em meio ao caos. Ela começou a contar.
Você era diferente, Léo. Antes da fama, antes do dinheiro. Trabalhava num projeto social e foi assim que nos conhecemos. Você se importava. Me ajudou quando eu mais precisei e depois... Bom, a vida aconteceu. Leonardo ouviu em silêncio. O que ela dizia era tão distante da imagem que ele fazia de si mesmo, como se estivesse ouvindo sobre outro homem. Nós nos apaixonamos rápido. Foi intenso. Mas você teve aquele acidente e sumiu. Nunca mais voltou. Eu achei que tinha morrido. E quando te vi na TV, rico, famoso, com outra mulher, meu mundo caiu. Mas nunca te procurei. Tive medo. Medo de ouvir que você não me reconhecia. E agora aqui estamos. As palavras de Sílvia cortavam como lâminas. E pior, tudo fazia sentido. As lacunas estavam se preenchendo. Ele começou a chorar, em público, sem vergonha. As pessoas olhavam, mas ele não se importava. Sílvia, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se eu tivesse lembrado... Você não tem culpa, Leonardo. Mas agora que sabe, tem escolha. E foi aí que tudo mudou dentro dele. Nos dias que se seguiram, Leonardo tomou uma decisão. Ele deixaria de lado por um tempo os negócios, a agenda lotada, as aparências. Queria conhecer as meninas, fazer parte da vida delas, construir o que perdeu. Começou a visitar Sílvia quase todos os dias. Levava frutas, livros, às vezes brinquedos. Mas, acima de tudo, levava presença. E isso bastava. As gêmeas, no início, eram tímidas. Olhavam para ele como quem encara um estranho tentando ser gentil. Mas com o tempo começaram a sorrir, a rir das piadas bobas, a contar os segredos da escola, a pedir para ele assistir desenhos com elas. E numa dessas tardes, uma delas o chamou de papai. Ele travou. Sílvia, ao ouvir, conteve as lágrimas. Aquilo era mais do que ele merecia, mas talvez era exatamente o que ele precisava. Um dia, enquanto brincavam de pintar desenhos, uma das meninas apontou para uma moldura quebrada na estante da casa de Sílvia. Mamãe diz que essa foto foi o dia mais feliz dela, mas está sem vidro. Quebrou quando a gente teve que sair correndo da casa antiga. Leonardo se aproximou. Era ele na foto. Ao lado de Sílvia, segurando as duas bebês no colo. A imagem parecia tirada de um sonho que ele nunca teve, mas que agora sentia como lembrança. Um lar perdido no tempo. Ah, posso mandar arrumar? Ele perguntou com voz baixa. Você pode fazer o que quiser, papai, respondeu a outra gêmea com um sorriso tímido. Naquela noite, de volta ao apartamento luxuoso que agora parecia vazio demais, Leonardo tirou todas as molduras frias de arte abstrata da parede. No lugar, colocou a foto da moldura arrumada, a primeira, a única que fazia sentido naquele momento. Mas ainda havia uma pergunta que ele precisava responder. E Laura? Onde estava ela? Por que sua mente insistia em trazê-la de volta naquele momento? E o mais estranho, por que ele encontrara no diário dela, entre as páginas esquecidas, um ultrassom datado poucos meses antes do acidente. O nome no exame era Laura Antunes dos Santos. E no canto do papel, um detalhe que fez o sangue de Leonardo gelar. Gestação de gêmeas. 18 semanas. Seu coração acelerou. Ele pegou o telefone e ligou para Sílvia, com a voz tremendo. Sílvia, preciso que você me diga a verdade. Você é a Laura, não é? Do outro lado da linha, um silêncio pesado. E então a resposta. Sim, Leonardo. Eu sou, mas achei que você nunca mais se lembraria de mim. Leonardo ficou paralisado. Aquela revelação mudou tudo. Laura e Sílvia eram a mesma pessoa. A mulher que ele amara profundamente antes do acidente e a mãe de suas filhas eram uma só. De repente, tudo fazia sentido. A conexão instantânea com as meninas, a sensação de déjà-vu ao olhar para Sílvia, as memórias fragmentadas que voltavam durante as noites em claro, todas elas apontavam para essa verdade. Ele já tivera aquela família antes, mas a vida os separou brutalmente. Por que você nunca me contou antes?
perguntou com a voz trêmula, lutando contra a emoção. Porque eu tive medo, Léo. Medo de que você me rejeitasse. Medo de que você achasse que eu inventei tudo para me aproveitar do seu nome. E mais do que isso, eu tinha medo de reviver tudo o que passei. Sílvia falava com os olhos marejados. O som da sua voz carregava anos de dor engolida, de noites mal dormidas, de decisões tomadas sozinha. Leonardo a ouvia em silêncio, e pela primeira vez ele entendeu o que era ser deixada com 2 filhas nos braços, sem explicação, com um coração partido e a responsabilidade de sobreviver. Você sabia do acidente? Ele perguntou. Soube semanas depois. Uma amiga viu uma matéria num jornal de interior. Mas quando te vi na TV, meses depois, com outra mulher ao seu lado, eu soube que você havia seguido em frente. Achei que tinha perdido você para sempre. Leonardo sentiu uma dor profunda no peito. A tal mulher ao seu lado era uma namorada breve, com quem ele rompeu pouco depois. Nada sério, mas para Sílvia, aquela imagem foi definitiva. Ela o enterrou emocionalmente e seguiu a vida do jeito que pôde. As meninas, elas sabem que sou o pai? Sabem que você é alguém importante, mas nunca usei seu nome. Elas não sabem que você é o pai biológico. Só recentemente começaram a se apegar a você. Não queria confundi-las antes de ter certeza de que você ficaria. Leonardo engoliu em seco. Ele nunca foi de chorar em público, mas a garganta ardia com uma emoção difícil de conter. Precisava ser forte por elas, por Sílvia, por si mesmo. Nos dias seguintes, Leonardo mergulhou em uma transformação profunda. Não bastava mais estar presente. Agora ele queria reconstruir tudo. Ofereceu a Sílvia e às meninas um lugar para morar, longe do bairro degradado onde viviam. Ela hesitou, mas aceitou, com a condição de que ele não interferisse na criação delas sem o consentimento dela. Ele concordou. Mudaram-se para uma casa mais ampla, simples, mais digna. Sílvia fazia questão de manter a rotina com as meninas. Escola pública, almoço em família, horários firmes. Leonardo respeitou cada decisão. Em troca, conquistava a confiança delas dia após dia. Certo dia, enquanto ajudava as meninas com a lição de casa, uma delas fez uma pergunta que o desmontou. Papai, por que você sumiu por tanto tempo? Ele respirou fundo, abaixou-se para ficar à altura das duas e respondeu com honestidade. Porque eu me perdi, filhas. Mas agora achei o caminho de volta, e nunca mais vou sair daqui. Sílvia, que ouvia de longe, teve que se segurar para não chorar. Aquela era a primeira vez que ele chamava as meninas de filhas com tanta certeza. Era real, estava acontecendo. Mas nem tudo seria tão simples. Uma noite, Leonardo recebeu uma ligação de seu assessor de imprensa. A notícia da cena em frente ao restaurante, o grito, a multidão, a exposição, estava em todas as redes sociais. As pessoas queriam saber quem eram aquelas crianças, quem era a mulher. Estavam especulando se ele tinha uma família secreta. Os jornais sensacionalistas estavam começando a inventar teorias. Se você não der uma declaração oficial, a mídia vai destruir sua reputação, alertou o assessor. Leonardo desligou o telefone e sentou-se ao lado de Sílvia. Contou tudo. Pela primeira vez, estavam diante de uma escolha difícil. Manter a vida discreta e arriscar boatos destruírem a imagem dele, e talvez a delas, ou encarar o mundo e assumir sua verdade. E se a mídia for cruel com as meninas? Sílvia perguntou aflita. A mídia pode falar o que quiser de mim, mas das minhas filhas não. Eu vou protegê-las. Eu errei muito, mas agora eu sei o que importa. Sílvia olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Não era mais o homem perdido, o empresário distante, o rosto de revista. Era Leonardo, o pai das meninas, o homem que estava disposto a lutar pela própria história. No dia seguinte, Leonardo convocou uma entrevista exclusiva. Deixou claro que faria aquilo com uma única condição:
privacidade total para Sylvia e as crianças. E então, diante das câmeras, sem script, sem filtro, ele disse: há 6 anos, eu sofri um acidente e perdi partes da minha memória. Recentemente, reencontrei a mulher que amei e descobri que tenho 2 filhas incríveis. Não vou expor detalhes. Só quero que saibam que por trás de qualquer fortuna ou fama, existe um ser humano tentando se reconectar com o que realmente importa: a família. A comoção foi imediata. O vídeo viralizou. O público, que esperava um escândalo, foi surpreendido por uma história de redenção, de amor perdido e reencontrado. Sylvia, em casa, assistiu com lágrimas nos olhos, segurando as mãos das meninas. Aquela noite foi diferente. Não pela repercussão, mas pelo silêncio cheio de significado entre os 4. Estavam unidos, apesar do mundo. Mas algo ainda inquietava Leonardo. Como pôde ele esquecer Laura por tanto tempo? O que mais estava enterrado naquelas memórias apagadas? E foi numa madrugada silenciosa, ao revisitar as últimas páginas do diário antigo, que encontrou o envelope que mudaria tudo. Dentro havia uma certidão. Não era de nascimento, era de adoção. Leonardo segurava o envelope com mãos trêmulas. Era antigo, amarelado, escondido entre as últimas páginas do diário que Sylvia havia lhe entregue semanas antes. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes. Talvez por medo, talvez por negligência. Mas agora, ele sabia que ali havia algo importante. Ao abrir o papel cuidadosamente dobrado, sentiu o chão sair debaixo dos pés. Era uma certidão de adoção. E o nome do adotante era o dele. A certidão datava de 6 anos atrás. Data precisa: 12 de abril de 2019. Um mês antes do acidente que quase lhe custou a vida. No documento constava o nome de 2 meninas recém-nascidas, gêmeas, e ao lado do nome de Sylvia, o dele, Leonardo Montenegro. Ele havia adotado oficialmente aquelas crianças antes mesmo de reconhecê-las publicamente. Antes de qualquer mídia. Antes de tudo. Mas por quê? Por que ele não lembrava disso? Porque Sylvia nunca mencionou. Um frio percorreu sua espinha. Precisava de respostas. Imediatamente. Na manhã seguinte, Leonardo saiu cedo. Sylvia ainda dormia com as meninas ao lado, as 3 enroscadas como se formassem uma só alma. Ele não quis acordá-las. Levou consigo a certidão e foi direto ao cartório. Precisava confirmar a autenticidade daquele documento. Não porque duvidasse de Sylvia, mas porque seu cérebro se recusava a aceitar aquilo sem uma segunda confirmação. A funcionária do cartório olhou o papel com atenção, digitou no sistema e confirmou. Sim, senhor. Registro oficial. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, ele olhou nos olhos de Sylvia, agora com a certidão nas mãos. Você não me contou. Sylvia baixou os olhos. Sua expressão era de dor e cansaço. Sabia que esse momento chegaria. Você estava tão fragilizado. Eu não sabia como te dizer. Eu mesma achei que esse documento fosse perdido. Tive medo de te pressionar. Medo de estragar o pouco que a gente tinha reconstruído. Mas por que eu assinei a adoção? Por que não há nenhuma foto nossa juntos naquela época? Onde estão essas lembranças, Sylvia? Ela suspirou fundo. Sabia que o que precisava contar agora poderia mudar tudo. Porque você estava sendo ameaçado e não queria envolver a gente. A revelação caiu como uma bomba. Leonardo a fitou, atônito. Ameaçado? Por quem? Pelo seu próprio pai. O silêncio tomou conta da sala. Leonardo sentiu um calafrio na nuca. Seu pai, Augusto Montenegro, era um nome temido no mundo dos negócios. Sempre foi implacável, frio, disposto a tudo para manter o nome da família intocado. Leonardo havia rompido com ele anos antes por divergências morais, mas nunca soube de ameaças. Ele disse que se você reconhecesse as meninas publicamente, ele destruiria sua carreira. Disse que se casasse comigo, nos tiraria tudo. E você? Você preferiu adotar em sigilo.
Disse que quando estivéssemos prontos faríamos tudo à luz do dia. Mas então aconteceu o acidente. Leonardo levou as mãos ao rosto. Era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. O acidente, a pressão, o medo, o amor oculto. Tudo fazia sentido agora. Mas o que Sílvia não sabia, e ele também não, era que alguém mais observava à distância. Nos últimos dias, desde que Leonardo dera a entrevista revelando sua paternidade, um homem misterioso vinha fazendo ligações anônimas para a imprensa. Alegava ter documentos que revelariam a verdade sobre a adoção. Um jornalista ambicioso, certo de que havia uma história maior por trás daquele caso comovente, começou a investigar os registros do passado de Leonardo e encontrou algo que jamais esperava. Naquela mesma noite, o telefone de Leonardo tocou. Senhor Montenegro, aqui é Marcos Tavares, jornalista investigativo. Há algo que o senhor precisa saber. O cartório onde o senhor registrou suas filhas sofreu uma adulteração nos registros originais e há indícios de que o senhor foi dopado no dia do acidente. Leonardo arregalou os olhos. O que você está dizendo? Seu acidente não foi um acidente. E talvez, senhor, talvez o senhor tenha sido silenciado. O sangue de Leonardo gelou. Na manhã seguinte, ele encontrou Sílvia na cozinha, preparando o café das meninas. Seus olhos estavam fundos, ela parecia tensa. Antes mesmo que ele contasse o que havia descoberto, ela segurou a mão dele. Léo, alguém entrou em contato comigo ontem à noite. Disseram que se você continuar cavando o passado, vão fazer mal às meninas. O terror nos olhos de Sílvia era real. Não era paranoia. Era uma ameaça. Leonardo então soube que não podia mais ignorar o passado. Precisava encarar o que estava enterrado há 6 anos, mesmo que custasse tudo. Porque agora não era apenas sua história em jogo. Era a segurança das 2 meninas que ele jurara proteger, e a mulher que sempre amara. O passado estava prestes a ser revelado, e a verdade poderia ser ainda mais sombria do que eles imaginavam. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de passos apressados no corredor do hospital. Leonardo andava de um lado para o outro, sentindo que a respiração mal lhe cabia no peito. Uma enfermeira surgira à porta da emergência há poucos minutos, dizendo que uma mulher havia sido internada após um colapso nervoso. Era Sílvia. Ela havia desmaiado ao sair do trabalho, após receber uma última mensagem anônima. Uma única frase. Você está cavando a cova das suas filhas. A ameaça não era mais velada. Era direta. E agora Sílvia jazia inconsciente numa cama, enquanto Leonardo implorava por respostas que só o passado podia dar. O jornalista Marcos Tavares apareceu pouco depois, carregando uma pasta recheada de documentos, gravações e cópias de registros adulterados. Leonardo o recebeu com os olhos vermelhos de exaustão, mas com uma expressão decidida. Ele queria saber tudo, não importava o preço. Marcos não mediu palavras. Seu acidente foi forjado. Você havia marcado uma coletiva de imprensa naquele dia para apresentar Sílvia e as meninas como sua família, mas foi interceptado. O carro teve os freios manipulados. E quem orquestrou tudo foi o seu pai. Leonardo fechou os olhos com força. A verdade doía como uma punhalada. Augusto Montenegro sempre fora obcecado com o legado da família, e sua desaprovação pela relação de Leonardo com Sílvia era conhecida. Mas tentar matar o próprio filho era impensável, ou pelo menos era. Era a confirmação. No hospital, Sílvia acordou lentamente. Estava pálida, os olhos fundos, mas ao ver Leonardo ao seu lado, sentiu um misto de medo e alívio. Léo, você descobriu? Ele assentiu com a cabeça. Foi ele. Meu pai fez isso com a gente. E agora está ameaçando nossas filhas. Sílvia chorou em silêncio. Durante todos aqueles anos, carregou a culpa de ter escondido a verdade, acreditando que protegê-lo era o suficiente.
Mas agora via que o perigo nunca havia passado. Só estava à espreita. No dia seguinte, Leonardo convocou uma entrevista coletiva. A sala estava lotada. Câmeras, microfones, flashes. Em frente às lentes do país inteiro, ele revelou a verdade sobre o acidente, sobre a adoção, sobre as ameaças. Exibiu documentos, áudios, provas incontestáveis. Disse os nomes, incluindo o de Augusto Montenegro. Por muitos anos fui silenciado. Tive a memória arrancada, minha família ameaçada, meu amor escondido. Mas hoje, diante do mundo, digo: essas duas meninas são minhas filhas. Sílvia é o amor da minha vida e não vou mais me esconder. A multidão aplaudiu de pé. As redes sociais explodiram. Hashtags em apoio ao casal tomaram conta da internet. Mas no topo da torre onde Augusto Montenegro vivia isolado, um silêncio pesado pairava no ar. Ele havia perdido. Poucos dias depois, a polícia bateu à porta da mansão Montenegro com um mandado de prisão por tentativa de homicídio, fraude documental e coação de testemunha. Augusto não reagiu. Apenas sentou-se em sua poltrona e murmurou: "Ele fez o que eu nunca tive coragem de fazer: amar." Meses se passaram. A rotina da família Montenegro havia mudado completamente. Leonardo vendeu sua parte na empresa da família e usou o dinheiro para fundar uma ONG dedicada a acolher mães solteiras e crianças em situação de rua. Chamou-a de Projeto Gêmeas do Destino, em homenagem às suas filhas, e à forma como o destino o reconectou ao amor da sua vida. Sílvia retomou sua profissão de pedagoga, agora coordenando os projetos educacionais da ONG. As gêmeas, Aurora e Helena, começaram a frequentar a escola. Cresciam cheias de vida, amadas, protegidas, finalmente livres do medo. Em uma manhã de domingo, Leonardo levou as meninas ao mesmo parque onde, um ano antes, havia gritado desesperado: "Essas são minhas filhas!" Naquela época, a multidão o olhou com espanto. Hoje, o mesmo parque o recebia com sorrisos e admiração. Ele era símbolo de superação, de coragem, de redenção. Enquanto assistia as duas brincando no balanço, sentiu Sílvia se aproximar. Ela o abraçou por trás, repousando o queixo no ombro dele. "Conseguimos, Léo." Ele virou o rosto e beijou a testa dela. "E agora ninguém mais vai nos tirar isso." Silêncio. Aquela paz era diferente de qualquer outra que ele já experimentara, porque agora era verdadeira. E custara caro: dor, memória, lágrimas e escolhas difíceis. Mas no fim, havia valido cada segundo. Sílvia o olhou nos olhos. "Sabe o que eu mais amo nas meninas?" "O quê?" "Elas têm o teu olhar, mas o meu coração. São partes nossas, mesmo que não tenham vindo do nosso sangue." Leonardo sorriu. A verdade mais bonita da vida não estava nos laços de sangue, mas nos laços de amor. E aquele amor havia vencido o tempo, o medo, as ameaças e até a morte anunciada. Ao longe, Aurora e Helena corriam na grama, rindo, os cabelos ao vento, como se o mundo nunca tivesse sido cruel com elas. Como se tivessem nascido sob uma estrela que, por fim, voltou a brilhar. E Leonardo soube, ali, naquele instante, tudo tinha valido a pena. Porque às vezes, para que a verdade floresça, é preciso que o mundo primeiro entre em pânico. Mas depois, o amor sempre encontra seu caminho. Fim.